Bom, nessa aula aqui você vai aprender tudo sobre componente de interface, então eu vou abrir o Android Studio aqui e a gente vai aprender já de cara a manipular caixas de textos, onde o usuário vai entrar com a informação e você vai conseguir recuperar isso para poder estar trabalhando no seu aplicativo, ou então futuramente, quando a gente for trazer aqui a questão de bancos de dados, você vai estar pegando essa informação e armazenando no banco de dados, por exemplo aí no Firebase. E já na próxima aula a gente vai pegar esses componentes de interface que você aprendeu agora e a gente vai fazer exercícios. Então esse que é o nosso diferencial. A gente aprende a utilizar um componente de interface ou aprende algum recurso no Android Studio e eu já mostro para você na prática em um projeto real para você poder estar testando. Então, bora lá para a tela do meu computador. Bom, agora eu estou aqui na tela do meu computador, eu estou utilizando o Android Studio mais recente, né, que está disponível hoje nessa gravação dessa aula aqui. Lembrando que eu já mostrei como que instala o Android Studio, é só você clicar no cardzinho aqui em cima, mostrei como você faz a configuração e também tem uma aula mostrando como que você instala o Flutter, tá? Se você quiser estar criando seus aplicativos utilizando Flutter, eu ensinei também aqui no Área Tech Brasil. Mas basicamente a gente vai criar um projeto do zero agora. Eu vou clicar aqui em New Project, eu vou selecionar telefone e tablet, vou deixar Empty Activity, vou dar um Next e vou colocar aqui componentes de interface. Vou deixar a linguagem Java, que a gente vai estar trabalhando aqui, e vou finalizar e vou deixar o nosso projeto carregar. Assim que o projeto carregar, eu volto aqui com você. Bom, nosso projeto já carregou. Eu vou minimizar um pouquinho aqui, ó, diminuir um pouco essa aba aqui, tá? Lembrando também que tem uma aula mostrando parte por parte, cada janelinha do Android Studio, né? Para que serve esse menu, para que serve esse botão. Eu fiz assim, em detalhes, literalmente um manual do Android Studio para você não ficar assustado. E eu vou deixar também no link na descrição para você aí, tá? Então dá uma conferida se você tem curiosidade para poder entender como que funciona cada botãozinho desse aqui. Aí você assiste e depois você volta aqui para a aula, beleza? Então eu vou vir aqui em Activity Main e a partir de agora eu vou desaparecer aqui para não atrapalhar a nossa aula, tá? Bom, eu vou deletar aqui esse Hello World, beleza? É só eu selecionar ele e apertar a tecla Delete, ele vai sumir aqui da interface e o nosso layout é o Constraint Layout. Já assim de cara, eu vou mudar esse Constraint Layout para um outro tipo de layout. Eu vou clicar com o botão direito nele aqui, vou procurar por Convert View e vou colocar Linear Layout, eu vou aplicar. Até o presente momento você só trabalhou com o Constraint Layout, mas quando eu faço essa mudança aqui, ele muda para um outro tipo de layout. Eu só vou mudar aqui, ele está horizontal, né? Eu vou procurar aqui ó, em orientação e vou colocar ele na vertical para que os componentes sejam adicionados na vertical. Então até o presente momento você trabalhou com o Constraint View, que você tem que estar criando a regra de layout, mas o Linear Layout ele já vem com uma regra de layout pré-aplicada, justamente para poder facilitar essa questão aí da inserção dos componentes. Eu particularmente prefiro o Linear Layout, mas o Constraint Layout é uma nova maneira de você estar colocando os seus componentes de maneira organizada, tá? É algo mais moderno. Mas para essa aula, o Linear Layout vai servir muito bem. Eu vou procurar aqui por texts, e aqui dentro eu tenho vários tipos de texts. O padrão, que é o text view, que são textos, né, que você coloca. E esse tipo de componente aqui, o usuário não consegue estar manipulando na interface, ele não consegue estar editando esse texto. Então, você coloca um texto estático aqui, você coloca o que você quiser aqui, né? Texto exemplo aqui, né, só para poder exemplificar, eu vou dar um Enter. Esse texto aqui fica desse jeito e ponto final, o usuário não consegue manipular. Mas o que eu quero é um outro tipo de componente chamado de Plain Text. Quando eu pego o Plain Text e jogo ele aqui para dentro, ele cria uma espécie de caixa de texto. E é isso que a gente quer. Antes de mais nada, eu vou clicar aqui no nosso Linear Layout e vou procurar aqui em cima nos atributos por Padding. E aqui em Padding eu vou colocar 5dp, eu vou dar um Enter e ele vai dar esse espaçamento aqui, né? Já ficou bem bacana, pelo menos o componente não ficou colado aqui. Então esse aqui é um espaçamento. Eu posso colocar aqui também, se eu quiser, 10dp, o que vai ficar mais interessante ainda. Então eu vou deixar 10dp, ficou bem bacana, eu vou apagar isso daqui. E como é que funciona esse Plain Text? Basicamente, o usuário vai poder digitar uma informação aqui e a gente consegue estar recuperando essa informação ou para um banco de dados ou para dentro do aplicativo aqui para poder estar trabalhando com os dados, que é exatamente o que a gente vai fazer na próxima aula. Então é muito importante que você se inscreva para você não perder a próxima aula. Eu vou executar esse aplicativo.
Olha só, quando executo o nosso aplicativo, repare o seguinte, eu vou clicar aqui dentro do campo de texto, como se eu fosse digitar, e ele já tem um texto previamente colocado aqui dentro, né? Então eu tenho que fazer o quê? Para eu poder digitar a informação, eu preciso apagar esse texto primeiro para depois entrar, por exemplo, com o meu nome. Eu vou colocar aqui Emerson, olha lá. Aí eu tenho que apagar primeiro para depois entrar com a informação. Como é que eu resolvo isso aqui, né? Isso aqui não é nada intuitivo, né? Como é que eu faço para poder melhorar isso aqui? Eu vou selecionar esse componente aqui na minha tela de interface e vou procurar por text, aqui ó, text. Vou apagar esse text e aqui em hint, igual tá aqui, eu vou colocar digite seu nome. Agora eu vou reexecutar o aplicativo e olha só, ele está falando, né, digite seu nome, que foi o texto que a gente colocou ali em cima. Quando eu clico dentro desse campo de texto, olha só o que acontece. E eu posso já começar a digitar. E quando eu começo a digitar, por exemplo, Emerson, olha lá, ele já some, né? E se eu apagar, ele continua bem mais intuitivo e sem atrapalhar a questão de inserção de dados aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei meu campo de texto aqui dentro, né? E procurei a tag text do atributo, apaguei esse text e em hint eu coloquei essa informação que é digite seu nome. Esse tipo de campo de texto é muito legal, muito bacana e já fica bonito, né? O nosso aplicativo ele já fica bem mais intuitivo, né? Que agora o usuário está entrando com a informação aqui dentro. O que eu posso fazer também é usar um outro tipo de componente chamado de Text Input Layout. Eu vou colocar aqui dentro. E esse tipo de componente ele é um pouco diferenciado porque a maneira como ele funciona faz com que o aplicativo fique ainda mais sofisticado. Mas repare o seguinte, a cor do nosso campo de texto está diferente, né? Ele está dando um contraste aqui, está dando uma diferença de cor entre o nosso layout, que é da cor branca, com o componente aqui, né? Como é que eu faço para poder resolver isso aqui? Eu vou vir aqui em Split. Aí, quando eu clico aqui em Split aqui em cima, olha só que bacana. De um lado, ele aparece o nosso código, né, que é o nosso componente em XML, tá? Eu vou minimizar aqui mais um pouquinho para a gente poder olhar. E quando eu clico no componente, aqui, ele mostra onde que está os atributos do nosso componente. Repare que, de certa maneira, ele é um edit text, né, do jeito que ele está mostrando aqui. Então, a gente vai estar trabalhando com os mesmos campos de informação que tem o edit text. Mas ele tem duas tags abertas. Mas mais para frente, a gente vai estar entrando em mais detalhe nessa questão aqui. Então, é muito importante que você se inscreva para a gente poder estar aprofundando cada vez mais aí nas nossas aulas. O que eu quero fazer? Eu quero mudar a cor dele. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro dessa tag, eu vou dar um Enter, vou digitar Android, background, agora ele está aqui, eu vou dar 2 cliques, e aqui ele já trouxe para mim, ó, @color/white, eu vou selecionar essa cor aqui, e olha só pessoal, ele ficou hint, tá vendo? Ele ficou branco e ficou do jeitinho que está o outro aqui, só que está um pouquinho diferente, tá? Mas isso aqui é uma propriedade dele, tá? Aqui em hint, eu vou colocar, por exemplo, digite seu e-mail, e olha só, digite seu e-mail aqui, tá? Eu vou reexecutar o nosso aplicativo. E olha só como é que ele se comporta. Quando eu clicar aqui em digite seu e-mail, ao invés dele sumir o texto, igual aqui, por exemplo, né, quando eu começo a digitar, ele simplesmente vai para cima. Então eu posso digitar o texto e aqui embaixo eu vou digitando a informação e ali em cima ele está mostrando o que é para digitar, né? Então eu vou colocar aqui, né, por exemplo, android@gmail, por exemplo, né, aqui, .com. Olha que bacana. Então ficou aqui o nosso campo de e-mail e o nosso campo de nome. Tá, até aqui você entendeu como é que faz para você poder estar colocando e trabalhando com esse campo de texto, mas como é que você poderia estar recuperando esse valor, né? De maneira que você futuramente possa estar recuperando esse valor e salvando, por exemplo, num banco de dados. Vou mostrar para você agora como é que você vai fazer isso. Eu vou vir aqui em Design. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou clicar aqui ó, em Text Input Layout. Repare que ele está ocupando todo esse espaço aqui, né? Quando eu clico aqui em Text Input Layout, eu vou procurar aqui pela orientação dele, Match Parity. Vou mudar para Wrap Content, igual eu coloquei aqui, e beleza. Agora eu vou pegar o nosso Text View, vou colocar aqui embaixo. Esse Text View vai ser o responsável aí por estar mostrando o texto, né, que a gente vai recuperar desses campos aqui, tá? Eu vou procurar aqui também em Text View, vou colocar aqui em negrito e tamanho 18, né, mais ou menos, assim, deixa eu ver aqui, colocar 16, acho que vai ficar bacana e bem visível para vocês aí, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso digite seu nome e eu vou colocar edit nome, assim, edit nome, eu vou dar um enter, o nosso ID, eu vou dar um refactor. Agora eu vou vir aqui também em text input edit text e é nesse aqui que eu vou colocar o ID, tá?
Quando a gente coloca ID assim, a gente vai poder estar trabalhando com um componente lá no nosso código, que é onde a gente vai fazer a recuperação dos nossos campos de texto aqui. Tá? A gente vai estar recuperando os valores desses campos de texto e colocando aqui no nosso text view. Tá? Então aqui, para mim poder colocar um ID, eu poder estar manipulando o que vai ser entrado aqui pelo usuário, eu não clico aqui em Text Input Layout, eu clico em Text Input Edit Text, beleza? E aqui eu vou colocar Edit e-mail, vou dar um Enter. Em Text View, eu vou colocar Text Resultado, vou dar um Enter e vou dar um Refactor. Pronto. Até agora eu coloquei um ID em todos os meus componentes. Agora eu preciso também de um outro componente que é o button, tá? Que vai disparar uma ação quando eu pressionar ele, que vai fazer a recuperação dos nossos campos de texto aqui, tá? Eu vou procurar aqui por text, em button, eu vou colocar a palavra recuperar. Recuperar, só recuperar, a gente já vai saber, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Main Activity, e aqui em Main Activity, aqui dentro, eu vou criar uma instância dos nossos componentes, tá? O primeiro componente é um edit text, do jeito que ele está aqui. Eu vou colocar edit nome, que é o componente que a gente colocou lá, né? O outro componente que a gente vai estar trabalhando, private, não é só um edit text, tá? Então se você vir aqui e clicar nele, aqui no edit e-mail, você vai ver que inclusive está errado, né? O ID dele aqui, o ID certo é e-mail com um A só. Eu vou dar um Enter, eu vou fazer o Refactor de novo, mas repare que ele é um Text Input Edit Text, e o nosso outro componente ali em cima é só um Edit Text, tá? Você pode ver aqui, ó, quando você tiver dúvida, tá? Eu vou clicar aqui em Edit e-mail, e eu vi aqui que o atributo é um Text Input Edit Text, então eu vou vir aqui, eu vou colocar um Text Input Edit Text, do jeitinho que tá ali, Edit e-mail, desse jeito aqui. Certo? Ponto e vírgula. Beleza. Agora o nosso text view, eu vou colocar o text view, que vai ser o nosso text resultado, igual tá lá na nossa interface. Beleza, depois que eu declarei essas espécies de variáveis aqui que vão ser representantes dos nossos componentes lá na interface, eu vou vir aqui dentro do método onCreate. Aqui embaixo, agora eu vou concatenar essas variáveis com esses ID que a gente criou aqui no nosso campo de interface, tá? Eu vou colocar aqui agora o edit nome, recebe find view by id r.id.edit nome, do jeito que está aqui. Agora, essa variável aqui é o que a gente vai fazer a manipulação, ele que vai representar o nosso componente de interface lá na nossa interface, tá? Agora eu vou fazer aqui um edit e-mail também para poder estar recuperando. Find view by id r.id.edit e-mail ponto e vírgula. E agora vou só dar mais um enter aqui para poder separar o campo ali, né? Text resultado recebe um find view by id r.id.text resultado ponto e vírgula. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar um método aqui que vai ficar responsável em recuperar o valor que o usuário vai digitar dentro de edit nome e dentro de edit e-mail, tá? Então eu vou clicar aqui, vou criar um public void recuperar. Eu tenho que passar para ele que é um atributo view, para ele poder ser visto pela nossa interface do tipo view, tá? Eu vou abrir e fechar chaves aqui, e aqui dentro é onde eu vou criar todas as nossas funções para a gente poder estar recuperando o valor que o usuário vai digitar nos campos de texto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável para poder estar armazenando o texto que o usuário digitar aqui para dentro dessa variável. Então eu vou criar uma string do tipo e-mail digitado recebe o edit e-mail ponto get text. O que eu estou falando aqui? Estou falando para que a variável e-mail digitado vai receber, né? Esse aqui é o atributo de receber, né? Vai receber o que tiver dentro de edit e-mail. Para isso eu preciso pegar o texto de uma string,
que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, estou pegando uma string que o usuário vai digitar e estou armazenando dentro da nossa variável e-mail para depois eu estar manipulando, certo? Eu vou copiar esse texto, Ctrl C, Ctrl V aqui dentro, e eu vou mudar aqui, ó, em vez de ser e-mail, eu vou colocar nome digitado. E aqui dentro vai ser o edit nome, que vai fazer a mesma função. Ele vai pegar o que o usuário digitar no campo nome e vai jogar para dentro de nome digitado. Agora, eu vou fazer a manipulação do nosso text resultado. Tá? Então, eu vou pegar o text resultado, ponto, set text, ou seja, set o texto, né? E vou colocar aqui, ó, informações, vou dar um espaço, vou dar um mais espaço, eu vou abrir de novo, abre e fecha aspas, né? Vou dar um /n. O que é o /n? O /n é para poder pular uma linha. Então eu vou digitar informações, dois pontos, não, informações, dois pontos. Depois ele vai pular uma linha. Vou dar um espaço aqui e ele vai trazer a primeira variável aqui, que é o e-mail digitado. Depois eu vou colocar mais um maisinho aqui. Vou dar um espaço, abre e fecha aspas, contra /n. Depois eu vou dar um espaço de novo aqui, mais qualquer outra variável, nome digitado, do jeitinho que está aqui. Eu vou apertar Ctrl Alt L, ele faz a formatação, né, automaticamente aqui do nosso código, né, então o atalho Ctrl Alt L, ele faz a formatação. Eu vou vir aqui em Activity Main, vou selecionar o nosso botão. Aqui no nosso botão eu vou procurar por OnClick e vou achar aqui o recuperar. Quando o usuário apertar o botão recuperar, ele vai disparar esse nosso método recuperar e vai fazer isso aqui pra gente, tá? Ele vai alterar o texto de acordo com o que o usuário digitou ali. Então eu vou reexecutar o nosso projeto para ver se não tem nenhum erro. E olha só, aqui em nome eu vou colocar meu nome, né? Emerson. Aqui em e-mail eu vou colocar android@gmail.com. Eu vou clicar em recuperar. E olha só que legal, pessoal. Ele mostrou informações, né? Que é o que eu coloquei aqui no texto. E o e-mail android@gmail, ele pegou aqui do nosso campo e-mail. E o meu nome ele pegou do campo nome ali. Então ele fez a manipulação, não consigo clicar aqui, não consigo alterar nada, só se eu realmente mudar a questão do Android aqui, né? Por exemplo, Android, Google, e eu dar um recuperar, olha só, agora ele pegou isso daqui. O que a gente pode estar fazendo com isso aqui? A gente pode, igual eu falei, né, futuramente, que são as próximas aulas aí, tá pegando essa informação aqui e salvando dentro de um banco de dados, né? Para futuramente estar armazenando, está trabalhando com banco de dados, usando o Firebase, por exemplo, ao invés de você deixar só aqui, né? Então, assim, na próxima aula, a gente vai estar criando um aplicativo exemplo para você poder aprender, né? Fixar ainda mais a trabalhar com esse componente aqui, que é bem bacana, que é o Edit Text, para você poder estar trabalhando com esses campos de texto para o usuário, tá entrando com a informação, você manipula essa informação e você mostra isso para o usuário, e futuramente você pode estar armazenando esses resultados num banco de dados. Então, é bem bacana. Se inscreva no canal, ative a notificação para você não perder as próximas aulas aqui no Área Tech Brasil, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.